Bom dia a todos e a todas. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Durante muito tempo falou-se, sobre esse tema, criou-se uma grande celeuma, criou-se uma polêmica. Seria descobrimento ou conquista? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês acham? Descobrimento ou conquista? Eis a questão. Pessoal, antes de mais nada, vamos contextualizar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Primeiramente, é importante saber que a expedição enviada pelo rei português Dom Manuel não foi com o intuito de mandar a esquadra para o Brasil, tá bom? Qual que era o objetivo? Ele havia organizado uma esquadra com 3 navios, mais de 1000 tripulantes, para enviar a Calicut na Índia, ou seja, para fazer comércio no Oriente, certo? Então o objetivo dele não era mandar esses navegantes para o Brasil, mas não se sabe por que cargas d'água esses portugueses se afastaram da costa da África e acabaram indo parar no litoral brasileiro. Então tem uma polêmica em torno disso. Foi de propósito. Não, eles erraram o curso e foram parar na costa brasileira. Não se sabe, tá? A menos que se ache uma nova documentação, um novo vestígio, uma nova fonte histórica que nos conte por que eles foram parar lá. Eu não tenho como dar essa resposta a vocês, tá? Chegando lá, encontraram os nativos da região, encontraram os indígenas que lá habitavam. Aí entra a polêmica: descobrimento? Aí eu faço uma pergunta: tem como você descobrir um lugar que já tem pessoas morando lá? Eu gosto de usar o exemplo dos extraterrestres, A norte-americana adora fazer filme de extraterrestre invadindo a Terra, principalmente os Estados Unidos. Os ETs, eles querem invadir sempre os Estados Unidos. Então, vamos imaginar que você está vivendo sua vida aqui no Brasil hoje. De repente chega uma nave espacial com vários alienígenas e esses alienígenas falam: descobrimos o Brasil. Você vai falar: pô, velho, você não descobriu nada, eu moro aqui, cara. Olha eu aqui, moro aqui. Você não descobriu, a gente já descobriu, a gente já mora aqui. A sua religião tá errada, o seu jeito de viver tá errado. São bárbaros. Já pensou os alienígenas falando assim da gente? Eu acho que a gente não ia gostar nem um pouquinho. Desconsiderando a nossa cultura, falando que a nossa cultura é pior do que a deles, Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui. O primeiro contato foi um contato amistoso, Não rolou nenhuma treta. Mas depois a gente vai ver que essa relação ela vai degradar bastante, tá? Porque a princípio, os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, eles não chegaram com o intuito de explorar a terra, não tinham esse interesse. Eles chegaram aqui, ficaram um tempo, depois partiram para Calicut e informaram ao rei das terras, Inclusive tomaram posse das terras para o rei português, era uma prática. E a partir daí, a riqueza que eles resolveram explorar foi a extração do pau-brasil. E aí você pensa, não, Brasil veio desse nome, pau-brasil. Mas o Brasil, a princípio, ele não chamava-se Brasil, Colocaram o nome, os portugueses colocaram o nome de Vera Cruz, mas quase não era utilizado esse nome. Utilizou-se também o nome de Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios. E depois, por causa do pau-brasil, veio chamar-se Brasil, certo? E durante as primeiras décadas, o que era feito por esses portugueses?
Eles fizeram um acordo com esses indígenas, né? Eles davam algumas quinquilharias, algumas bugigangas, espelhos, né? Aí tem muita gente que fica zoando, esses indígenas são bobos. Eles queriam espelhos. Gente, para quem nunca tinha visto um espelho na vida, o espelho era uma coisa impressionante, realmente, né? Uma faca, coisas que facilitavam a vida desses indígenas, para eles eram riquezas, tá? O que o cara ia fazer com uma moeda com a imagem do rei? Um indígena não ia fazer nada, eles não usavam isso. E aí fizeram um acordo em que esses indígenas eles extraíam as toras de pau-brasil, os portugueses carregavam os navios e levavam para Portugal. Por quê? Porque a seiva do pau-brasil, que é vermelha, por isso que tem esse nome, né? Parece brasa de tão vermelho que é, era utilizada para fazer tingimento de tecidos na cor vermelha, certo? Que era uma cor muito apreciada, né? A cor da nobreza da época. Então, era uma cor muito apreciada e era caro esse tipo de produto. Eu não vou me aprofundar no tema agora, né? Até porque quando a gente for estudar colonização, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado. Então, o que eu quero que vocês saibam? Da chegada dos portugueses até que é hoje o Brasil, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Espanha e as grandes navegações. No final do século XV, a coroa portuguesa, mais especificamente a Rainha Isabel, né, financiou a viagem de um genovês chamado Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, que era italiano, mas ele conseguiu, né, que as ideias dele fossem ouvidas apenas pela rainha Isabel. E aí ela doou joias dela para que ele pudesse financiar a viagem dele. Dentre as teorias, né, do Cristóvão, estava de que a Terra era redonda. Sim, gente, o Cristóvão Colombo no século XV já acreditava que a Terra era redonda, porque quando ele olhava o horizonte, o que ele via? Ele via os navios, à medida que os navios iam se afastando da costa, eles iam gradativamente sumindo. Ele falou, olha, a Terra só pode ser esférica, não tem como a Terra ser plana, né? Ele teve essa ideia, né? Pasmem que ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Mas vamos lá. Então, ele tinha essa ideia de que a Terra era esférica e que ele conseguiria chegar até a Índia dando a volta no globo terrestre. Olha, se eu sair daqui da Península Ibérica, onde está a Espanha, e eu der uma volta no globo terrestre, eu vou sair do outro lado e vou chegar nas Índias. Essa era a ideia dele. Só que ele não sabia que no meio do caminho tinha um continente chamado América, certo? E aí ele chegou a uma ilha, essa ilha que foi batizada com o nome de Hispaniola, que é onde fica hoje a República Dominicana, tá bom? Então ele chegou nessa ilha e ficou encantado com as coisas que ele viu lá, né? Pela exuberância da natureza, teve contato com os povos indígenas do local. Contudo, a gente tem que saber que foi uma viagem bastante sofrida, né? Uma viagem longa. Ele partiu com 3 navios, que era Santa Maria, Pinta e Ninha, certo? Com essas três embarcações, ele chegou nessa ilha em 1492, que ele acreditava ser as Índias. Por essa razão, chamou os habitantes do local de índios, tá bom? Então é por essa razão que a gente chama os indígenas de índios, por causa do Cristóvão Colombo. E aí, ele volta para a Espanha para levar essas notícias, depois ele retorna para a América, ele faz outras 3 viagens para a América, sem saber que estava num novo continente, ele achava que estava nas Índias. Então ele vai morrer, ele morre sem saber que havia chegado a um novo continente. Esse engano só vai ser esclarecido quando o Américo Vespúcio, que era um navegador florentino, vai até o continente e fala, olha, aqui não é as Índias, aqui
é outra terra, é outro continente, é o Novo Mundo, que os europeus gostavam de chamar essa região, né? Coloca-se o nome, então, de América, no continente, em homenagem ao Américo Vespúcio. E essa questão de terra, gente, gerou um bafafá imenso, gerou conflitos entre os reis. Por quê? Porque de um lado estava Portugal falando, a América é nossa. Aí do outro lado a Espanha, não, a América é nossa. E aí ficou uma rixa entre os dois países. Como resolver essa rixa? Pra vocês terem ideia, até a Igreja Católica entrou no meio dessa briga. Por quê? Porque o Papa, que era espanhol à época, resolveu fazer uma bula papal, uma carta, em que ele falava que a América era da Espanha, certo? Essa bula, ela foi chamada de Bula Interquetera. Aí os outros países ficaram reclamando. Ah, eu não sabia que Adão tinha deixado um atestado para... Tinha deixado atestado não, né? Eu sabia que Adão tinha deixado um testamento que dava as terras só para Espanha e para Portugal. Que besteira é essa, né? E chegou um momento que tanto o rei português quanto o rei espanhol entraram em acordo e fizeram um tratado na cidade de Tordesilhas, na Espanha. Por essa razão, esse tratado foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Ele foi assinado em 1494 entre os dois reis, que traçavam uma linha imaginária na América, delimitando de quem seria cada território. Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês verem como é que era essa linha imaginária, tá bom? E aí cabe a mim salientar, né, que portugueses e espanhóis conquistaram diversas regiões da América, da África também, e impuseram, né, a sua cultura a esses povos. Por isso que você vê, né, em várias regiões do mundo, por exemplo, a língua portuguesa sendo falada fora de Portugal. Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, né, locais que falam a língua portuguesa exatamente porque foram dominados pelos portugueses, foram colônias dos portugueses. Aí eu vou, só a título de reforçar esse conhecimento, né? Países dominadores, como Portugal e Espanha, são chamados de metrópoles. Países dominados, como Brasil, Moçambique, Angola, México, são chamados de colônias, tá bom? Só já vai sedimentando isso aí na sua cabeça, tá bom? E aí eu vou falar para vocês que franceses, holandeses e também os ingleses investiram nas navegações a partir do século XVI, porque eles ficaram meio revoltados, né? Ai, como assim só Portugal, só Espanha pode pegar um pedaço do Novo Mundo e a gente não? Ficaram bastante irritados com isso. Só que ele falou, olha, como os portugueses já estão dominando essa rota aqui do Atlântico Sul, vamos tentar chegar às Índias pelo Atlântico Norte. Deu certo? Não deu. Por quê? Porque no Atlântico Norte você tinha a América do Norte, então não tinha como passar por lá. Mas isso possibilitou, né, a franceses e ingleses ocupar a região que é hoje a América do Norte, certo? E ficar disputando terras entre eles ali. Mais tarde, gente, no século XVII, holandeses e franceses começaram a se envolver com o quê? Com o tráfico de pessoas, tá? Ia lá na África, sequestrava os africanos e levavam eles para serem escravizados, certo? Vendiam essas pessoas para trabalho escravo, tanto para portugueses quanto para espanhóis e quem quisesse comprar pessoas escravizadas. Depois nós vamos falar, né, mais sobre essa questão da escravidão, uma questão, né, bastante complexa, né, bastante triste na história da humanidade, que a gente vai abarcar de maneira mais aprofundada nos próximos vídeos. Então vocês estejam aqui acompanhando os vídeos, compartilhem, curtam, estejam aí conosco no canal e participem, tá bom? Um grande abraço a todos, se cuidem, juízo, cuidado, usem álcool gel e máscara. Grande abraço.